Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo celebramos o domingo festivo da Ascensão do Senhor. Jesus, subindo aos céus, abre para nós as portas da eternidade e leva a nossa humanidade consigo à presença do Pai. Hoje também nós lembramos o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais com o tema Falar com o Coração. Também vivemos esta semana de oração pela unidade dos cristãos. Movidos pelo ressuscitado, nós somos impelidos a levar a boa nova da salvação ao coração do mundo. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 1, versículo 1 a 11. Atos, capítulo 1, versículo 1 a 11. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então aqui, na primeira leitura, a gente fala sobre a introdução, né, o início dos atos dos apóstolos e a ascensão do Senhor. Né? E aqui, né, a primeira leitura, né, de Atos dos Apóstolos fala que Jesus foi levado aos céus à vista deles. E ali 2 homens, né, vestidos de branco, né, falaram ali para os apóstolos: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então, que nós possamos dar testemunho disso, né, e anunciar também isso a todos, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23. Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23. Irmãos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui, na segunda leitura, né, a leitura a carta de São Paulo aos Efésios, né, fala sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. E aqui fala: toda autoridade me foi
e fez sentar-se à direita nos céus. Então, aqui fala, né? Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ele é a cabeça da igreja, né? E nós somos o corpo. Então, que nós possamos sempre estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo e com os nossos irmãos, né? Para levar, né, a palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Enquanto as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, no Evangelho, né, a ascensão de Jesus não é a sua ausência, mas a sua presença discreta e amorosa por meio do Espírito Santo. Presença consoladora, fortalecedora e iluminadora. Estando ele em Jerusalém com seus discípulos, depois de realizar sua missão desde a Galiléia, foi levado pelo Pai aos céus, deixando agora a missão nas mãos dos discípulos. Sob a luz do Espírito Santo dado em Pentecostes. Pentecostes que nós vamos, né, celebrar na semana que vem. Então, os discípulos deverão fazer com que o Evangelho seja anunciado desde Jerusalém até os confins da terra. Os discípulos interrogam a Jesus se seria naquele momento a restauração política do reino de Israel. Jesus responde, mas responde em outra perspectiva. Em sua resposta, aponta para outra realidade, mais importante e consonante com sua própria missão e com a dos apóstolos. Aludindo à sua parousia ou retorno glorioso, Jesus lhes diz: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. O necessário é que recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. A tarefa dos primeiros apóstolos se prolonga pelos séculos através da igreja, que hoje somos nós. Igreja em estado permanente de missão, na qual seus membros participam e testemunham juntos, em sinodalidade e comunhão. A pessoa de Jesus e seu evangelho da paz, da salvação, da fraternidade e da solidariedade. Contudo, a igreja não age apenas com suas próprias forças e capacidades humanas. Conta com a presença e a colaboração de seu Senhor e dela necessita. Por isso prometeu a presença do Espírito Santo e a sua própria ao lado de seus missionários. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.